Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live estudo sobre mulheres da Bíblia. Hoje, dia 23/4/2022, às 15h07 da tarde, conforme combinamos, estou eu aqui para falar sobre mais uma mulher da Bíblia. O nome dela hoje, com quem a gente vai falar, é Mical. Glória a Deus. A paz do Senhor, minha amada irmã Neide, como é bom ter a senhora aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Meu irmão entrando. Samuca, me fala aí como é que tá aí o YouTube, pra gente também transmitir por lá. Bem, vou falar novamente, meu irmão sempre fala depois de mim, mas não deu. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Bom, hoje nós vamos falar sobre Mical. Quem foi Mical? Muitas pessoas não conhecem essa história. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas antes disso tudo, eu gosto sempre de responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Algumas pessoas me perguntam no privado. E eu gosto de trazer aqui livros que vai trazer conhecimento para você, bons livros, tá bom? Então, antes da gente começar a live, de fazer a nossa oração, de fazer tudo, eu já quero aqui, não estou ganhando nenhum dinheiro, nenhum valor para isso, mas justamente para poder ter o teu crescimento espiritual, tá bom? Então, falei com meu esposo que eu gostaria de ter alguns livros referentes a mulheres da Bíblia, mulheres, para que eu pudesse estudar juntamente com a palavra, pudesse me dar esse embasamento. E aí aqui eu quero poder indicar alguns livros. Algumas pessoas me perguntam. Aqui, esse livro aqui de John MacArthur, ele fala de 12 mulheres, tá bom? 12 mulheres extraordinariamente comuns, tá bom? Então é um livro que você pode ler, o tamanho dele aqui, eu tô na metade, e pode edificar muito a sua vida. Me ajuda muito, tá bom? Quando eu vou preparar os meus estudos. O que eu sempre falo para vocês é quem na Bíblia Sagrada, tá bom? Agora, esse daqui você ainda consegue comprar numa livraria, tá? Agora, esse daqui foi um achado, foi uma indicação de uma amada irmã lá da CPAD, e ele é bem difícil de você encontrar elas. O meu esposo, ele conseguiu para mim na internet, mas já é um livro usado, tá bom? Então, para quem deseja também mais conhecimento aí, olha, eu super indico esse autor aqui. O nome é Ela, tá bom? 52 mulheres da Bíblia que marcaram a história do povo de Deus. Então, se você quer se aprofundar ainda mais sobre o estudo sobre mulheres da Bíblia, eu indico esse livro aqui, eu tenho certeza. Ele é um pouquinho difícil, acho que é sebo que fala, né? Você não consegue mais achá-lo em livraria, ele já saiu do mercado, não produz mais, ele é do Mundo Cristão, tá bom? Editora Mundo Cristão, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Então, é uma literatura que eu indico. E é claro, tem algumas outras aqui que eu não vou indicar, por isso que por ética, eu nem vou citar o nome, mas se você quiser vir falar comigo antes de comprar, Karina, esse livro é bom? E eu vou te dizer, olha, esse eu já usei, já li, não é bom, não... Porque infelizmente tem algumas literaturas que eles não são fidedignas ao texto bíblico. Então nada substitui isso aqui, ó, a palavra de Deus. Então antes da gente iniciar com a nossa oração, eu pedi a Deus uma palavra para eu poder falar sobre isso aqui. Então tô aqui mostrando livros, e é claro que não vou deixar de mostrar esse aqui, ó. Esse aqui você pode comprar de olhos fechados, Reconstruindo em Tempos de Crise. É o livro do meu esposo. Ele é lições extraídas do livro de Neemias, ele é fidedigno à Bíblia, tá bom? E aqui você vai ter muitas lições que você vai poder usar na sua vida, no seu dia a dia, inclusive para graça e misericórdia de Deus. A gente tem recebido muitos testemunhos, muitos feedbacks, e a gente está muito feliz, muito honrado, porque o que Deus tem feito nesse tempo na nossa vida. E nós queremos agradecer a você que já adquiriu, tá bom, meu? Muito obrigada, aqui nosso muito obrigada. E a você que ainda não teve a oportunidade, eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Então, antes de eu liberar a palavra, deixa eu já falar aqui, nossa amiga Juliana, que entrou, a Joyce, minha irmã Mônica, minha irmã Márcia, Emily, Maurício, meu esposo, irmã Neide, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a essa live, tá bom? E uma das palavras que eu falei antes da gente orar para iniciar, tá lá no livro de Lucas,
capítulo 24. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Caneta, papel na mão, acompanhe também. Gente, não me permita fazer essa live sozinha. Essa live só existe por conta da gente aqui, é eu e você, tá bom? E diz assim, Lucas 24, capítulo 40... tá difícil, vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 44. É muito 4, enrolou a língua. E diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, uma vírgulazinha, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Karine, o que você quer dizer com isso? Foi o que Papai do Céu colocou no meu coração, só para me dar uma palavra rápida antes da gente entrar no nosso estudo, que é sobre Mical. Eu quero profetizar na sua vida sobre isso. A verdade é que o inimigo, o diabo, ele tira o nosso entendimento, ele cega o nosso entendimento. E Jesus aqui, ele abriu o entendimento para que os discípulos, e isso não se estende só aos discípulos, mas a mim e a você, compreendessem as escrituras. E eu quero profetizar na tua vida que seja aberto o teu entendimento nessa tarde, em tudo que você vai ouvir, em tudo que vai ser ministrado no seu coração, que você venha entender a profundidade e a riqueza da palavra de Deus e aplicar na sua vida. E toda vez que você estiver em casa lendo esse livro, a palavra, a Bíblia Sagrada, Deus venha se manifestar e você venha entender a Bíblia, os conhecimentos, aquilo que Deus quer e deseja para a tua vida. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre Mical. Hoje o nosso estudo será sobre Mical. Quem foi Mical? Tá bom? Deixa eu só colocar minha Bíblia no lugar. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia, Senhor Deus, dia 23/4. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas irmãs que estão conectadas nesse momento comigo. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial a todas elas que estão aqui no horário, fidedignamente, desde o início, desde quando começou esse projeto, no final do ano, Senhor Deus, estamos aqui, cada dia aprendendo um pouquinho mais de Ti, mais da Tua palavra, a Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos traz alívio, conforto, consolo. Eu quero te pedir, abraça, Senhor Deus, as minhas irmãs, abra o entendimento da palavra, para que elas venham guardar a palavra e também viver essa palavra, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é boa, perfeita, agradável, a tua vontade é assim para as nossas vidas, e desejamos, ó Pai, ter uma vida assim, Senhor Deus, cheio da tua graça, da tua presença, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, eu também quero abençoar aquelas que vão assistir depois, ó Pai, essa live, que elas venham ser impactadas, Senhor Deus, que elas também venham receber, ó Pai, de Ti, ó Pai, uma graça especial, a revelação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim nós te oramos nessa tarde, e você diz aí comigo, amém. Escreve aí, amém. Gente, eu quero só poder falar algo aqui muito especial. Meu esposo botou assim, estamos ligados na live. Ô, glória, hoje meu esposo não tá aqui junto comigo intercedendo, mas ele tá lá na casa da sua mãe, da minha sogra. Glória a Deus, está lá orando por mim. E eu quero já deixar um beijo, dona Marlene. Um beijo, fico muito feliz com a sua melhora, em ver o seu vídeo ontem, a senhora andando, tá bom? Minha cunhada, glória a Deus, você também tá aqui. Seja bem-vinda. Fica com a gente até o final, Aninha. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Pastora Rosa. Gente, antes da gente iniciar, se você caiu de paraquedas nessa live, se você não sabe o que está acontecendo, eu vou te explicar de forma bem rapidinho antes da gente entrar no estudo, tá bom? Nós temos um grupo, Mulheres da Bíblia, um grupo no WhatsApp, tá bom? Temos aí aproximadamente 100 mulheres. E pra glória de Deus, Deus tem falado muito, tem tido muitos testemunhos. Quem é do grupo aí? Comenta aí, dá uma mãozinha aí só para eu poder saber que você tá aí. E esse grupo, ele tem edificado muitas as nossas vidas. Esse grupo Deus colocou no meu coração pra gente criar no intuito de palavra, da gente poder aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. E esse grupo, ele foi crescendo de uma proporção, e hoje a gente tem recebido tantos pedidos de oração, a gente tem orado uma pelas outras, tem colocado, e Deus tem dado vitórias, Deus tem dado graça, Deus tem honrado e tem sido maravilhoso. Minha amada irmã Dione, seja bem-vinda a essa live, fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar.
Gente, e aí, esse grupo, esses últimos dias, eu posso dizer assim, esses últimos 2 meses, ele tem voltado para oração, não é? E Deus colocou no meu coração algo que ele já tinha colocado, e eu, por um descuido meu, eu parei com isso, mas eu quero voltar aqui, tô falando publicamente para você. Eu tenho um caderno de oração já há um tempo. Esse caderninho aqui de oração, ele já tem mais de 400 nomes, na qual eu oro e apresento a Deus. Porém, eu não estava mais colocando os nomes nesse caderno. E aí ontem, nós tivemos um pedido especial, um pedido que mexeu muito no meu coração lá no grupo. Eu falei, não, eu preciso voltar com isso. Então eu tô aqui querendo dizer que eu estou voltando com esse caderno de oração e apresentando todas as noites de madrugada esses pedidos a Deus. Então, você que me conhece, quem não me conhece, coloca o seu pedido, pode ser no individual, no privado, tanto no direct quanto no WhatsApp, mas coloca o seu nome aqui que eu vou estar orando e apresentando, tá bom? Isso foi o que Deus colocou no meu coração e a obra não pode parar, eu vou estar intercedendo pela tua vida, porque a gente entende que a oração, ela vale muito, ela é muito poderosa, tá bom? E é isso. Vamos lá? Hoje não temos convidadas, é eu e vocês aqui, então me ajudem aí, tá bom? Mical, vamos falar sobre Mical, estudo sobre Mical. E aonde que fala sobre essa mulher na Bíblia? Quem tem papel e caneta já anota, porque eu vou dar algumas referências aqui, tá bom? Então a gente vai encontrar o nome de Mical citado na história, na narrativa da história de Davi, tá bom? E tá lá no livro de 1 Samuel. A gente vai encontrar o nome dela no capítulo 14, versículo 49. A gente vai encontrar um pouquinho da sua história também no capítulo 18 de 1 Samuel, do 20 ao 28. A gente vai encontrar o nome dela sendo citado novamente no capítulo 19, do 11 ao 17, e também no capítulo 25, versículo 44. Depois a gente vai ver o nome de Mical sendo citado novamente no livro de 2 Samuel 3, capítulo 3, do versículo 13 ao 16. Gente, eu sei que é muita informação, se vocês não conseguirem pegar, depois eu mando pra vocês, tá bom? No capítulo 6 de 2 Samuel, do 16 ao 23, e por último, 21, versículo 8, tá bom? E a gente também vê a mesma história sendo repetida, tá bom? A mesma história de 2 Samuel 6, 16, também sendo repetida em 1 Crônicas 15, 29, tá bom? Então, só pra vocês terem uma noção, onde a gente vai transitar basicamente no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Sidneia, seja bem-vinda! Muito bom ter você aqui conosco, a paz do Senhor. Bem, recapitulando, a gente está falando hoje sobre Mical. É um estudo sobre a mulher da Bíblia. Quem foi Mical? Então, bem rapidinho para vocês entenderem, Mical foi uma princesa. Ela é a filha mais nova do rei de Israel, cujo nome provavelmente é uma forma abreviada de Micael, que significa quem é como Deus, é uma pergunta. Bem, Mical, ela foi a primeira esposa de Davi. A Bíblia diz que ela amava tanto que salvou a vida de Davi. Ela era uma mulher que conseguia raciocinar rapidamente, a gente vai ver isso na história. Ela agia com uma rapidez quando necessário. E na sua trajetória, a gente vai ver que ela mentiu quando se sentiu pressionada, a gente vai ver isso, e ela se deixou ser amargurada pela vida, pelas situações, pelas circunstâncias que aconteceram na vida dela. Então ela se tornou uma pessoa triste, a ponto de até mesmo odiar a Davi, porque Davi serviu a Deus, tá bom? Então, Mical, a Bíblia fala que ela não foi mãe e não deixou descendentes. Essa é a história dela, bem resumidinha para você entender. Agora a gente vai entender um pouquinho o cenário, o contexto e aplicações para nossa vida. Amém? Quem tá comigo aí, dá um amém aí pra eu saber que você tá aí. Bem, gente, um panorama bem rapidinho. Depois da época dos juízes, e a gente já falou aqui sobre a época dos juízes, já falamos sobre Sansão, já falamos sobre Dalila, já falamos sobre Débora, então é só você voltar algumas lives pra você entender o que tá acontecendo. Depois da época de juízes, o povo de Israel, eles pediram um rei pra Deus. Apesar de essa não ter sido a vontade de Deus, Deus deu um rei. E esse rei, o primeiro rei de Israel, foi o rei Saul. E Saul, ele foi pai de Mical. E ela tinha um irmão chamado Jonatas. E também tinha uma irmã, que era mais velha, chamada Merabe. Então, é essa irmã mais velha, Merabe,
que havia sido prometida a Davi como esposa através de Saul, pela recompensa. E você conhece essa história, você já ouviu falar, quem lutasse contra os filisteus e vencesse essa guerra. Então, um dos como eu posso dizer, do que uma pessoa iria ganhar se vencesse a luta contra Golias, contra os filisteus, uma das recompensas seria Merabe como esposa. E aí você conhece a história, Davi, ele foi lá, no auge da sua popularidade, porque ele derrotou Golias, e eu não vou falar sobre Davi, eu vou falar sobre Mical. Ele venceu, e aí os israelitas, eles começaram a ficar contentes, tanto homem quanto mulher, eles começaram a ficar contentes com Davi, com as suas ações heróicas, e eles começaram a entoar louvores, e isso está lá em 1 Samuel 18, do 7 ao 8, que diz assim: e as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com a palavra e lhe pareceu mal aos olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Então, gente, só para vocês entenderem, esse foi o cenário e o contexto. O rei Saul, ele teve ciúmes de Davi. E aí, por isso, ele começou uma perseguição e começou a tentar matar Davi. Então, a ideia que ele tinha uma ideia, qual? De entregar a sua filha para quem matasse Golias. Só que ele não honrou com essa ideia. A gente vê em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17, que ele mudou de ideia. Diz assim, ó: por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Aí ele colocou um se, ó. Se me somente filho valoroso guerrear as guerras do Senhor. Ou seja, ele virou para Davi e falou assim: olha só vou te dar minha mulher, já que eu prometi, mas eu só vou te dar se você continuar lutando as guerras contra os filisteus. Ou seja, Saul consigo, ele falou assim, o que ele imaginou, e a Bíblia relata sobre isso: eu vou fazer ele lutar, ele vai morrer na guerra contra os filisteus, eu não vou dar a minha filha para ele. Ele já tinha um certo ciúme porque as pessoas estavam cantarolando que ele matou mais do que Saul. E aí ele fez essa proposta para Davi, para que ele continuasse lutando contra os inimigos do rei. Só que, na verdade, o coração de Saul, ele tinha esperança, e eu já disse aqui, que os filisteus, os inimigos, matassem Davi. E assim Saul se livraria de Davi, porque ele já tinha inveja no seu coração, já que Saul era uma pessoa que ameaçava o seu trono. Então ele via Saul como Davi como perigoso, como uma pessoa rival. Gente, eu não posso deixar aqui de falar do pastor Alexandre, seja bem-vinda. Irmã Lúcia Santana, seja bem-vinda. Leocácia, gente, a paz do Senhor, tá bom? Sejam bem-vindos à live, nós estamos estudando sobre Mical, tá bom? Acabamos de começar, então fica tranquilo que você não perdeu muita coisa, mas fica com a gente até o final, tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Bem, então voltando aqui um pouquinho, Davi, porém, questionou a Saul, dizendo que ele não era digno de casar com alguém da família real. E aí Merabe, filha de Saul, foi dada para outro homem chamado Adriel, tá bom? E aí isso aí é só uma introdução para você entender. Então, em 1 Samuel 18, versículo 20, fala: mas Mical, aí é onde que aparece o nome dela na história, a outra filha de Saul, amava Davi. Saul, movido de invejas e de ciúme, tentou matar Davi, mas não obteve sucesso. E Davi fugiu. Então, percebendo Saul que a sua filha mais nova o amava, ele elaborou um plano. Ele elaborou um plano contra Davi, porque ele sabia que Davi recusou a primeira filha, o casamento real, porque Davi não tinha dote para poder pagar. Como é que quem era Davi para se casar com um membro da família real? E aí o que ele fez? Sabendo da resposta de Davi, da segunda vez ele não fez isso. Ele já armou uma situação para que Davi aceitasse. E aí a gente vê exatamente essa astúcia de Saul agora lá no 1 Samuel 18, 21 a 25. Que ele alega que o dote para Davi se casar com a sua filha mais nova, Mical, seria
100 prepúcios de filisteus. Ou seja, Davi precisaria ir para a guerra, matar 100 inimigos, cortar o prepúcio e trazer para Saul. E aí sim, Saul daria a sua filha mais nova, Mical, para Davi. Só que Saul, na sua cabeça, na sua mente, tinha certeza que Davi ia ser morto pelos filisteus quando estivesse cumprindo aí essa missão, essa tarefa. Porém, não foi isso que aconteceu. Davi aceitou e a Bíblia fala em 1 Samuel 18, versículo 27, que Davi feriu 200 homens dentre os filisteus e trouxe não só 100, como Saul tinha dito, mas 200 para o rei. Ele entregou 200 prepúcios e entregou para o rei para que ele fosse genro do seu rei. Então Saul deu sua filha Mical para Davi se casar. E Mical, ela já era apaixonada por Davi. Agora imagina o coração de Mical batendo mais forte quando soube que Davi matou 200 e não 100, como seu pai tinha dito, né? E aí ela percebeu que Davi deu mais valor para ela do que o seu próprio pai a deu. Forte demais, né? Que história, né? Mas calma, que tem mais coisa aí para você aprender. A história conta que Saul, por conta disso, quando ele trouxe os 200 prepúcios para ele, a história conta que Saul temeu mais ainda Davi. E aí ele continuou a conspirar contra a vida de Davi e queria de qualquer forma matá-lo, tá bom? Então a Bíblia, ela não descreve a reação de Mical em relação ao ódio que o seu pai tinha pelo seu esposo, agora pelo seu marido. Mas por 2 vezes a Bíblia afirma que Mical amava a Davi. Porém, eu preciso que vocês entendam algo, que o ciúme e a inveja do pai de Mical, ou seja, de Saul, colocou Mical em uma posição, em uma situação difícil. E por conta dessa situação difícil que Saul colocou Mical, a gente consegue ver o caráter também, quem era Mical. É verdade, meu amor, ninguém dava nada por Davi, ele era pastor de ovelhas. Gente, participa comigo, coloca aqui também os comentários, aquilo que Deus fala no seu coração, é muito importante, eu vou estar lendo aqui, e a gente aqui juntos vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa história, sobre Mical, sobre essa mulher da Bíblia, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, tá bom? E aí agora a gente vai para o capítulo 19, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10 e 11, diz assim: E procurou Saul encravar a Davi na parede, ou seja, jogou uma lança sobre ele ali, uma espada. Porém, Davi se desviou de Saul e a lança bateu na parede. Então, fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então, só para vocês entenderem. Minha cunhada, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Fique com a gente aqui até o final. Tenho certeza que Papai do Céu vai falar no seu coração. Gente, só para vocês entenderem. Saul tentou matar Davi. Davi estava lá na mesa real com ele. E aí o que aconteceu? Davi foi para sua casa. Eu, hein? Que sogro é esse, né? Acabou de me dar sua filha em casamento, agora tá querendo me matar? E ele foi para sua casa. E aí, o que acontece? Saul mandou mensageiros na casa da sua filha. E pediu para que guardassem a Davi, para que eles não viessem fugir, para que matassem Davi pela manhã. Mical percebeu, avisou Saul e falou: se você não salvar a tua vida hoje, essa noite, amanhã vão te matar. Então, alguns estudiosos aqui destacam Mical pela sua agilidade em perceber a situação e pela sua tomada de decisão. Ela foi rápida no gatilho em tomar a decisão e já direcionar aquilo que Davi devia fazer. Olha, vai embora, se você não salvar, amanhã vão te matar. Então, Mical aqui, ela foi forte, é um ponto, é uma característica, uma qualidade que eu posso destacar de Mical. Ela teve um raciocínio rápido, ela teve uma agilidade em perceber a situação e tomar uma decisão. Porém, a gente vai ver que essa decisão ela não foi 100% tomada, a melhor decisão. Ela ajudou Davi, seu marido, a fugir pela janela. A Bíblia está dizendo sobre isso. Mas aí eu te pergunto, qual seria o papel de Mical se ela realmente amasse a Davi? Qual seria o papel de uma mulher que realmente ama o seu esposo?
Se ela compreendesse que ela não era mais a filha de Saul, mas sim esposa de Davi, então ela deveria entender o quê? Peraí, meu pai tá querendo matar meu marido, então eu vou com ele, eu tenho que fugir com ele. Porque a esposa, eu quero que vocês aprendam isso, a esposa deve estar junto com o seu marido. A esposa deve estar ao lado do seu marido, seja em momentos difíceis ou seja em momentos bons, é claro. E o que eu aprendo aqui com Mical, que o amor de Mical por Davi não era maior do que seu status, do que ela tinha por ser filha do rei. E no final da história a gente vai ver isso de uma forma mais clara, mostrando o que de fato tinha no coração de Mical. E trazendo para os dias de hoje, parece que muitos casamentos, o amor dos cônjuges, estão baseados em coisas, em ter as coisas. E aí quando a pessoa deixa de ter, perceba, começam os problemas. Muitos casamentos acabam hoje por conta de problemas financeiros. A pessoa não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, o aluguel, enfim. Aí a esposa começa a ficar irritada, aí começa a briga, o marido com os filhos, daqui a pouco tá todo mundo se desentendendo, começa a ver desavenças no lar. Mical, no momento mais difícil, ela até ajudou o seu esposo a fugir, mas deixou ele sozinho. Que você não venha deixar o seu esposo sozinho no momento que ele mais precisa. Perceba, ela não abriu mão da sua casa, de ser filha do rei, do seu luxo, de ter o conforto de uma princesa. Ela não abriu mão disso. Mesmo sabendo que Davi provou para ela que ela valia muito mais daquilo que o seu pai disse que ela valia, do que seu pai pediu, ela não abriu mão. Ela deixou a pessoa que ela amava ir embora. Foge, vai. Mas ela não foi com ele. No momento de mais dificuldade, no momento que Davi mais precisava dela, porque assim, no momento de mais dificuldade, a gente precisa um do outro para se erguer, para se levantar. E sabe o que eu aprendo? Eu quero que você anote aí. Ostentar aquilo que temos e também o que não temos é sinal que a nossa humanidade não é transformada de verdade, pela palavra. Karine, não entendi. Tem muitas pessoas ostentando na rede social, postando uma vida que elas não vivem, que é mentira. E tem outras que elas não têm e postam e falam que tem, mas na verdade elas não são transformadas pela verdade que é a palavra. E tem muitas que ostentam alguma coisa, como Mical. Ela ostentava um status, uma posição, mas ela não percebeu que ela deixou de ser a filha do rei para ser esposa de Davi. O amor de Mical por Davi era um amor de palavras, mas ele não foi um amor provado com atitudes. E eu aprendi que amar e perdoar não é sentimento. Não são sentimentos. Amar e perdoar é decisão. Então, se você ficar esperando alguma coisa acontecer para você, eu tô esperando Karine sentir alguma coisa para perdoar, para amar, não vai acontecer nada. Porque amar e perdoar é decisão. Você precisa decidir amar. Se Mical amasse verdadeiramente ela, peraí, é meu marido, eu vou com ele. Vamos fugir, Davi, vamos para algum lugar, não sei, a gente vai dar um jeito. Você entende? Mical, ela até ajudou, mas ela não teve a atitude de estar com Davi no momento mais difícil. E quando a gente casa, tem um voto que a gente faz lá no altar. É tempo bom e tempo ruim. É na saúde, é na doença, é na tristeza, é na pobreza. Não é assim? Então eu preciso dizer isso para alguém aqui. Eu não sei para quem falo. Mas isso não é amor. Isso é interesse. Amor de verdade é decisão. Então guarde isso no seu coração. A vida de alguém e o seu futuro dependem de uma decisão sua tomada no seu momento. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida que você às vezes nem entenda porque você está passando por tantos problemas e situações, por conta de uma atitude tua, de uma não decisão tua, por conta de um não posicionamento dentro da tua casa, dentro do teu lar. 1 Samuel 19, versículo 12, diz assim: Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, e fugiu e escapou. Seja bem-vinda, Raíssa, seja bem-vinda, Esther. Estamos falando sobre Mical, tá bom? Quem foi Mical? Primeira esposa de Davi, tá bom?
E aqui eu já aprendo algumas lições. Mical, ela decidiu ficar em casa com seu pai, rei. E nesse momento, o seu pai exigiu que Mical mostrasse Davi para ele. E aí, o que Mical fez? Olha só, presta atenção, gente, isso é sério. Ela pega uma estátua que tem dentro de casa, em outras versões utiliza a palavra ídolo. Ela deitou na cama e cobriu com pelos e um manto, ou seja, ela fingiu que Davi estava ali para esconder do seu pai. E aí, os mensageiros do rei chegou lá e aí falou que Davi estava doente. Só que Saul virou e falou assim, não, traga ele aqui na minha frente. Porque Saul queria matar Davi. E aí, perceba, entre o seu pai e entre o seu esposo, Mical, ela deveria ficar com seu esposo. E ela tomou essa atitude, ela ficou com seu esposo, mas ela não ficou na decisão até o final. A atitude de Mical está correta. Entre você ficar entre os seus pais e o seu esposo, você tem que ficar com a sua esposa. A verdade é que é incorreto, sim, desobedecer os pais ou resistir a uma autoridade. Naquele momento, ele não estava falando também só como pai, mas também como rei. Então, ele era uma autoridade legítima naquela época. Portanto, nesse caso aqui, Mical demonstrou uma forte oposição ao seu pai. E estava ok. Por quê? Porque o seu pai estava insano. Ele estava consumido por um ódio, por uma inveja de Davi. Ele queria matar uma pessoa sem ter motivos. Então, ela protegeu o seu esposo, ela protegeu Davi. E com isso também que ela fez aí, ela também ganhou tempo para que Davi pudesse fugir e escapar. Então, ela demonstrou ali, eu vejo um ponto até positivo nela, de demonstrar uma valentia em salvar a vida do seu marido. Só que agora, olha o que acontece depois. Ela não foi, mas ela ficou. Aí agora o pai pergunta para ela, por que você fez isso? Por que você mentiu? Tá lá no capítulo 1 Samuel 19, 17. Olha o que tá escrito. Olha o que ela respondeu. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganastes e deixastes escapar o meu inimigo? Saul estava vendo que que Davi era inimigo. E Mical disse assim a Saul, porque ele me disse, ou seja, Davi, que era para deixá-lo ir, porque senão ele mataria. Ou seja, ela falou que Davi iria matar ela. Gente, ela mentiu, e mentiu grande, mentiu feio. Por que ela mentiu? Porque ela foi pressionada pelo seu pai. E aqui a gente vê o caráter de Mical. Porque ela tomou a decisão pela metade. Ela não teve coragem de assumir o seu amor e perder a posição que ela tinha, o status que ela tinha como filha, como princesa. E aí, ela tava o quê? Em cima do muro. Ela decidiu ficar em cima do muro. E tantas pessoas hoje preferem ficar em cima do muro. Não tomam a decisão por completo. E depois não entendem por que a vida tá frustrada. Perceba, em um determinado momento ela estava do lado de Davi. Mas ela não toma a decisão completa como esposa, como mulher dele, em acompanhá-lo em todos os momentos. Ela decidiu ficar. E agora, o que ela faz? Ela mente para o seu pai. Para ganhar novamente o que? A confiança do seu pai. Não perder o privilégio de uma princesa, de uma mulher. Ou seja, a verdade é que Mical, ela foi interesseira. Ela só pensou nela, nos seus próprios interesses. E aqui eu já aprendo algumas verdades. Eu gostaria de compartilhar com você. São nos momentos de pressão que a gente vai demonstrar o que está aqui, ó, no nosso coração. São nos momentos de pressão que a gente vai ver quem realmente nós somos. Mical, ela mentiu. O que estava dentro dela? A Bíblia fala quem é o pai da mentira. É o diabo. Então, quando ela se sentiu pressionada, ela foi lá e inventou uma mentira, contou uma mentira. E o que eu aprendo aqui? Perceba, em outras versões vai dizer que essa estátua que ela usou para disfarce como ídolo do lar, que ela colocou na cama para dizer que era Davi, ela tinha uma estátua em casa. Aí a pergunta é, Davi tinha um ídolo em casa. Mas como? Davi, ele era fiel ao Senhor. E aí eu entendo que essa estátua não era de Davi, era de Mical. E a gente vê isso acontecendo nas histórias, quando a gente lê a Bíblia, em várias outras histórias. Então entenda, naquela época, as pessoas elas serviam a Deus, mas elas também serviam a outros deuses dentro da sua própria casa. E acredite, isso acontece até hoje nos nossos dias. Talvez você esteja pensando, não, Karine,
Eu creio em Deus, eu acredito no Senhor Jesus e só isso. Será? Eu te convido nessa tarde a você fazer uma varredura na tua casa, a observar tudo que tem hoje dentro da sua casa. Você sabia que existem certas imagens, por exemplo, que é um ponto de contato para o inimigo entrar na tua casa? É uma legalidade que ele atua na tua família para que o teu lar seja destruído? Sério, Karine? É por conta de uma imagem. Guarde isso no seu coração. Deus, ele deu uma ordem. Lá nos 10 mandamentos, eu vou recordar um pouquinho sua memória, trazer a sua mente para você entender o que Deus falou que não devemos ter. A Bíblia fala para a gente não fazer imagem de escultura, nem de alguma figura que existe acima dos céus, nem abaixo da terra, nem na terra, para que a gente não venha se encurvar a ela, nem servir a essa, e nem prestar culto. Ele fala, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então é necessário hoje que você observe tudo que tem dentro da sua casa. Talvez esse objeto, ele possa ser um ponto de contato com as trevas. E ele está disfarçado de religiosidade na tua casa. Sério, Karine, sério. Talvez seja um pequeno mimo. Talvez você recebeu de alguém uma lembrança, alguém foi em algum lugar, visitou e trouxe para você, sabe, aquele souvenir, aquelas lembrancinhas, e trouxe de algum lugar. E você, sem maldade alguma, guardou. Só que esse objeto, ele é de consagração maligna. E esse objeto é um elemento que pode fazer a separação na sua casa. Ele pode fazer a sua casa, a sua vida, a comunicação entre você e todos da sua casa, seus filhos, enfim, levar você à mentira, levar você a pecar, levar a uma quebra, a uma destruição da sua casa, do seu lar, da sua família. E você nem sabe. Então perceba, depois disso, depois que ela tomou essa atitude, ela mentiu, ou seja, ela deu legalidade. Ela afirmou que Davi mataria ela. Mas, gente, Davi jamais usaria dessa estratégia. Então, existem muitas mulheres que se casam com interesse. Davi estava no auge da sua popularidade. Se fosse hoje em dia, como seria a conta de Instagram de Davi? Seria cheia de seguidores. Mas o problema é que essas mulheres, elas atuam com interesses, mas elas não assumem a sua responsabilidade na hora que é para assumir, como esposa, como mulher, como dona de casa. Então, quando a gente lê a história dessa mulher na Bíblia, Mical, filha de Saul, se você observar todas as vezes, se eu não me engano, só uma única vez que ela aparece como esposa de Davi, mas todas as vezes que a Bíblia menciona ela como filha de Saul e não como esposa de Davi. Por quê? Porque uma esposa, ela assume a posição de esposa, mas ela não assumiu a posição de esposa, ela assumiu a posição de filha de Saul, ela não quis perder seus privilégios. Não sabia ela do que estava preparado para Davi lá na frente. A verdade é que existem muitas mulheres assim, na sua beleza, no seu eu, na sua carreira, colocam beleza, colocam várias coisas acima da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, que você não tem que se cuidar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem pessoas que não são felizes na sua família, no seu lar, porque elas não conseguem fazer essa separação, essa separação desse papel. Essa separação trouxe problemas. Mical deveria ter acompanhado Davi, independente da situação. Porque o plano de Deus é família. A família esteja unida, esteja caminhando, os dois juntos ali. Então, o que adianta você ter uma profissão maravilhosa, ter vários recursos financeiros, você conseguir viajar, fazer um monte de coisa, e você perder o tempo de vida com pessoas ao seu redor, seja esposo, filhos, pais, enfim, não sei. Quantas coisas você deixou de aproveitar, de viver ao lado de pessoas que te amam, porque você deu valor a coisas que não é para dar valor. Tem muitas mulheres assim, dando valor a coisas que não é para dar valor. Não estão dando valor à sua família. E família é algo importante, é a criação de Deus. Mical, ela perdeu porque ela não soube aproveitar o que Deus desejou, o que Deus deu a ela. Não seja como Mical. Cumpra na simplicidade do lar
o projeto de Deus, que é família na sua vida. Então Davi aqui nesse momento ele foi forçado a ser um fugitivo, a ser foragido. Agora vocês imaginam, gente, como Davi agora iria viver. E aí ocasionou um tempo, Davi foi fugitivo, Saul agora casou a sua filha Mical com outro homem chamado Paltiel, tá? Então Mical agora se casa novamente com uma outra pessoa. A Bíblia não fala muito sobre isso. Só que a história avança e a gente vê que Saul morre. Saul morre, Abner, que é o general do exército de Saul, ele era o único homem naquele momento agora com poder. O reino de Saul foi enfraquecido. O filho de Saul, Isbosete, ele foi enfraquecido e agora Abner ele se apresenta a Davi com a proposta de entregar o quê? O reino, as 10 tribos, para que Davi agora viesse a ser rei. Só que com esse acordo, Davi vai e fala assim, opa, eu quero fazer uma exigência, eu quero Mical, minha esposa. Por quê? Eu fiz por merecer ela, eu fui lá e tirei 200 prepúcios lá, ele pediu 100, mas eu tirei 200, eu quero ela como minha esposa. A verdade é que a Bíblia não cita qual o motivo de Davi ter feito essa exigência para Abner, para pegar a sua esposa de volta, Mical, se realmente foi algo referente à política ou se de fato Davi amava Mical. Mas nesse tempo aqui, Mical, ela já estava casada com uma outra pessoa. E a gente não sabe também, a Bíblia não menciona, se Mical casou por uma punição, sabe? Ah, ela mentiu pro seu pai Saul, então agora seu pai vai e fez ela casar novamente com alguém que ela não amava. A Bíblia não fala sobre isso. Se foi punição ou se realmente esse rapaz que casou com ela deu um bom dote para Saul, que a gente via o quanto que eles eram voltados para essa ganância. E aí ele foi e entregou a mão da sua filha para essa pessoa. A Bíblia não cita, então eu não posso falar. Mas no livro de 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16, informa que ele, esse esposo de Mical, Paltiel, chorou quando Mical foi retirada dele. Ou seja, então deveria haver algum certo dissentimento, pelo menos a relação ali do seu esposo com Mical, tá bom? Para quem entrou agora e tá me acompanhando, Rô, seja bem-vinda, Roberto, Miriam, sejam todos bem-vindos, Vivian, tá bom? Estamos falando sobre Mical e você que tá aí comigo, se você tá entendendo a história de Mical, reage, fala aí comigo a cena aí para eu saber que você tá aí, que você tá junto aqui comigo nessa história, aprendendo um pouquinho mais sobre as mulheres da Bíblia e hoje, Mical, tá bom? Vamos para a segunda parte agora que tá lá no livro de 2 Samuel, tá bom? E por último, já estamos terminando a live e eu já vou ter umas aplicações para você. O nome de Mical ele é citado mais uma vez na história lá em 2 Samuel, versículo 6, do 16 ao 23 e também essa mesma história. Ô glória, obrigada Esther. Também em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. Mônica, muito bom ter vocês aqui. Isso aí, fica ligadinha. Nessas duas passagens, tanto 1 Samuel 6, 16 a 23 e 1 Crônicas 15, 29, narra a mesma história, só que em crônicas com um pouquinho mais de detalhes de como foi mais detalhado. E em 1 Samuel fala um pouquinho mais de como foi a reação de Mical, tá bom? Então, vamos lá, para você entender. Diz assim, ó, Davi, só para vocês entenderem, ele já era rei. E nesse exato momento, quando o nome de Mical aparece novamente na história, Davi ele estava trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E aí ele escolheu 30.000 homens. Olha quanta gente. Oh, obrigada, irmã Dione. Fico feliz em você estar aqui. Obrigada pelo carinho. Amo muito sua vida, sua família, sua filha. Bem, ele escolheu 30.000 homens de Israel para buscar a arca, enquanto eles marchavam para Jerusalém. Davi, ele se alegrou de tal maneira que ele começou a dançar. Eu fico imaginando a alegria de Davi em trazer a arca de volta nesse momento. A gente vê Mical aparecendo novamente na história, só que com uma reação estranha. Você vai entender já já. Eu vou ler essa parte para vocês, para ficar claro e não ter dúvida. Minha cunha, obrigada pelo carinho, que bom que você tá aí. Vamos lá, diz assim, 2 Samuel 6, do 14 ao 23, tá bom? Diz assim, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava dali cingido com uma éfode de linho, ou seja, Davi estava com uma roupa sacerdotal, tá bom? Assim subindo,
levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Gente, eu falei que ele estava com 30.000 homens, isso sem contar as mulheres, as crianças, enfim, mas é gente demais. Então você imagina a festa, o júbilo, a alegria, o como isso foi algo marcante e memorável para o que estava acontecendo. E você já vai entender, se você não conhece o que é a Arca da Aliança, eu vou explicar o que ela é para você entender. Então, sucedeu que entrando na Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, minha sogra! Gente, minha sogra tá online, tão bom. Obrigado, Deus, muito obrigada pela vida, pela saúde, e a todos que estão aqui nessa live, que oraram pela minha sogra, e graças a Deus ela está se recuperando, já está em casa, está com meu esposo lá. É um carinho muito grande, eu quero agradecer a todos a oração. Fico até emocionada. Vamos voltar para Mical. Bem, gente, olha só. Mical, filha de Saul, lembra que eu falei que ela fala como filha de Saul? Estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor. E desprezou Mical, Davi, em seu coração. E introduziram a arca do Senhor e puseram no lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi ali holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão, desde homens até mulheres. Cada um, ele entregou um bolo, um pão, um pedaço de carne, como se fosse festa, como a gente estivesse ali, né? Comendo, compartilhando, e um frasco de vinho. Então, Davi se retirou do povo e cada um foi para sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, ou seja, Davi estava agora voltando. Mical, filha de Saul, mais uma vez, a gente vê Mical tendo referência como filha de Saul e não como esposa de Davi. Saiu ao encontrar-se Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Vou parar só para poder explicar. Gente, ele estava com uma roupa sacerdotal, só que os reis, eles usavam como se fosse uma capa, tá bom? Davi, em um dado momento, ele retirou a sua capa e retirou a sua coroa, e ali estava... Gente, a coroa pesa. E a capa também, porque a capa, ela não era uma capa que ia até o chão, ela passava do chão, porque... naquela época, cada vez que você ganhava uma guerra, costurava-se um pedaço da capa. Então imagina o tamanho da capa de Davi, porque ele ganhou muitas batalhas, muitas guerras. Então ele tirou e ele ficou só com a estola. Ele não estava ali sem blusa, nada disso. Ele continuou com a estola sacerdotal, bom? Então só para vocês entenderem o que Mical falou, tá? Ela achou desonroso a atitude dele retirar a capa e se alegrar ali juntamente com o povo. Falou que isso não era respeitoso para um rei fazer isso. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, e me escolheu, Davi falou para Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo a teu pai e a toda a tua casa, mandando que fosse soberano a povo do Senhor sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ou seja, Davi vai lá e falou, peraí, quem me escolheu foi o Senhor dos Senhores, foi Deus. Preferiu a mim, Davi, a teu pai. Porque era teu pai que era para estar fazendo isso aqui, mas não foi. Durante o reinado de Saul, a Arca da Aliança não esteve ali com o povo. Somente com Davi que a arca voltou. Então, Davi, ele se alegrou. Então, estou me alegrando perante ao Senhor. Foi isso que ele falou. E ainda mais que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ali a gente encerra todo o capítulo 2, do 6, do 14 ao 23. A gente fez a leitura aqui da Bíblia, tá bom? Só para vocês entenderem. E agora vamos explicar. Então, esses versículos mostram... Irmã Diva, seja bem-vinda, minha amada. Bom te ver aqui. Estamos falando sobre Mical, tá bom? Gente, Irmã Diva mora lá no Paraná. Ô, glória! Que bom, né? A nossa live tá alcançando muitos lugares desse mundo inteiro. Glória a Deus. Toda glória e honra a Deus. Então, gente, vamos lá. Esses versículos aqui mostram o quanto Mical ficou ressentida, o ressentimento, a amargura que ela teve. Então, só para vocês entenderem aqui o significado da Arca da Aliança, para quem não conhece a história, Davi trouxe de volta a Arca da Aliança e Mical, ela ficou com ciúmes, porque eu não sei se foi
porque Davi dançou, se foi por conta da Arca da Aliança, se ela não conseguia ver Davi se alegrando na presença do Senhor. Mas só para você entender, a Arca da Aliança, ela é descrita como um objeto onde foi guardado ali, dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos. Ela era o veículo de comunicação entre Deus e o povo, ou seja, Israel. A sua construção ela foi feita ainda na época de Moisés, por instrução de Deus. Deus que falou como deveria ser construído, o tamanho, enfim, várias especificações. E em vez... essa arca era para estar ali com o povo de Israel. Tá? Só que em uma determinada circunstância, o povo de Israel levou para o campo de batalha a Arca da Aliança. E o povo filisteus, os inimigos de Israel, eles venceram essa guerra e eles levaram essa arca como despojo da guerra. E essa arca ela ficou 20 anos longe, ficou lá na casa de Abinadab e tudo de ruim acontecia na casa. Por quê? Porque ela não estava no lugar que era para estar. A presença do Senhor, a arca que representava a presença do Senhor. Exatamente, amor, a arca representava a presença de Deus. E ela não estava no lugar que era para estar com o povo de Israel. E depois que Davi assumiu o reinado, Davi, ele traz de novo, ele consegue trazer, porque existia todo um processo para trazer a arca. Não podia simplesmente pegar a arca, botar no ombro e carregar, não. Existia uma santificação, existia um preparo, simbolizava a presença de Deus, então não podia ser feito de qualquer forma. E Davi ali conseguiu, viu como era, separou os sacerdotes, as pessoas estratégicas, os levitas, uns cantavam, enquanto isso eles sacrificavam. Então, se você ler, você vai ver que foi algo maravilhoso. E Davi trouxe para o arraial a presença de Deus. Davi trouxe de novo por seu povo a arca que simbolizava a presença de Deus. Então era sim um motivo de muita celebração, de alegria. Porque, gente, era como se tivesse a presença de Deus entrado novamente ali no povo de Israel. Só que você perceba, Mical, mais uma vez, ela estava assistindo como espectadora. Ela não tinha interesse de participar do que ela estava vendo. Isso é forte, gente. Pastor Daniel Sistão, muito bom ter o senhor aqui. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre Mical. Já estamos terminando. Fica com a gente, pastor. Ajuda a gente aqui. Bem, Mical, ela vendo isso tudo, em vez de ela se alegrar com a arca, com a presença, juntamente com o povo, todo mundo estava se alegrando, ela ficou observando. Eu fico imaginando ela observando Davi na janela, sabe, como espectadora, e não querendo participar do que estava acontecendo. E sabe o que eu aprendo? Que a maioria das críticas vem de pessoas que estão só olhando, só observando, sem tomar participante daquilo que está acontecendo. Gente, guarde isso. Uma emoção que não é compartilhada incomoda outra pessoa. Não é assim? Como é na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada? Muitas das vezes a gente está tão feliz porque a gente recebe algum presente de Deus, alguma bênção. Seja física, material, seja espiritual, e a gente está tão feliz, mas a nossa alegria incomoda outras pessoas. E foi o que aconteceu com Mical. Ela estava tão amargurada por dentro que ela agiu como espectadora, ela não quis participar porque tinha espaço para ela participar. E tem muitas pessoas assim que estão agindo como espectadora, tem espaço para você participar, para você se posicionar, para você se alegrar, para você também receber, mas você está agindo como espectadora. E aí, existem pessoas que não têm o mesmo nível de adoração, igual a você. Às vezes você está na igreja, às vezes você está em algum lugar e você está louvando, está cantarolando. Já viu que te incomoda quando você está feliz, alegre, louvando, jubilando, cantando? E as pessoas começam a julgar você pelo teu posicionamento, muitas das vezes até falar algo que não é verdade sobre a tua vida. Essa foi a atitude de Mical. E essa atitude eu vejo que revelou agora, na totalidade, o que tinha dentro do coração dela. Já percebeu que muitas pessoas observam a gente celebrando algo e elas não se alegram com a nossa alegria? Pelo contrário, elas usam a língua dela como combustível para tacar fogo, para piorar a situação. Sabe o que eu aprendo? Que existem pessoas que são movidas por inveja do que você tem, do que você vive, do que você faz. E aí, sabe o que elas fazem? Elas te desqualificam, segundo a visão delas,
Porque segundo a visão de Deus, não é isso que acontece, não é verdade? Então, gente, para falar de forma bem clara e rasgada aqui, se afaste de pessoas assim, que a língua delas fazem tacar fogo. Tacar fogo. Obrigada, pastor. Obrigada pelo carinho. Então, gente, o que mais me chamou a atenção aqui em Mical foi que por 2 vezes, gente, ela estava na janela observando a Davi. A primeira, você lembra, a gente falou aqui, ela vê Davi fugindo e ela não tomou a decisão de ir como esposa, como mulher. E agora, da segunda vez, mais uma vez, a Bíblia fala que ela estava onde? Na janela, observando quem? Davi. Só que Davi, nesse momento agora, nesse contexto, ele estava voltando para sua casa. Ele estava voltando com a arca, com a presença. Gente, isso é forte. Da primeira vez, ela mandou Davi embora. Que situação complicada. Eu até entendi na primeira vez, mas quando eu vi a segunda vez, eu falei, opa, peraí. Agora ela mostrou quem realmente ela era. Ela teve uma oportunidade, gente, pega isso. Ela teve uma oportunidade de fazer a diferença. Deus deu uma outra oportunidade. Parou pra pensar? Na janela de novo. Mas ela não fez, pegou daquela oportunidade algo favorável para melhorar a situação, o casamento, a sua vida. Deus deu uma oportunidade para Mical. E às vezes você não entende porque, às vezes você perde coisas. Porque Deus é assim, ele prefere ver você perdendo coisas, pessoas, do que perder você. Deus deu uma oportunidade para Mical o quê? Não perder. Mas ela não soube aproveitar. Exatamente, meu esposo, se afaste de gente que pode lhe contaminar. E assim como da primeira vez, a gente viu como estava o coração de Mical. Mical continuou tomando a decisão de amar, mas de não se posicionar como esposa. Gente, ela poderia não ter realmente fé. Porque a gente vê que ela não tinha ou pouco ou nenhuma fé em Deus. Mas a sua reação, o que ela falou para Davi mostrou como seu coração estava corrompido ainda pelas coisas pelo status. A paz do Senhor, minha irmã Rose, seja bem-vinda. Estamos no finalzinho da live falando sobre Mical. Fica conosco aí, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Depois você volta lá e assiste. Gente, voltando aqui. Bem, ela deveria, quando a gente leu ali o texto, você percebe que ela repreendeu Davi publicamente. Ela foi até o encontro de Davi e ela desprezou. A Bíblia fala que ela desprezou em seu coração. Então, ela aproveitou a primeira oportunidade para falar o que ela pensava. Então, o amor dela por Davi, mais uma vez, como eu disse, não estava em Davi, estava no que ele tinha, na posição dele. O ressentimento de Mical, por isso que eu expliquei sobre a estola, sobre a roupa, estava no que ele estava vestindo, nas túnicas, na éfode de linhos, sabe? E estava porque ele se misturou com pessoas comuns. Davi, por ter se misturado com o povo e por ter tirado, para ela era como ele tivesse desrespeitado como um rei. Poxa, você agiu como um homem comum, mas você é um rei, você tem poder, você não pode fazer isso. Foi exatamente isso que ela fez, que ela quis dizer. Então, guarde algo no seu coração. O que te define não é o que você tem, mas a história que você tem por detrás. Davi, ele tinha muito agora porque ele era rei. Mas o que definia ele, quem ele era o que ele tinha por trás. Só ele sabia o que ele tinha para trás, o que ele tinha passado. Então, o ato dele tirar a vestimenta, dele tirar a coroa e se alegrar e salmodiar e dançar ali, não definiu Davi. Porque o que define você não é o que você tem. Deus está liberando uma palavra para alguém agora, eu não sei para quem digo, mas eu quero profetizar na tua vida. Deus está liberando discernimento espiritual sobre a tua vida hoje. De modo que você vai ter maturidade para ouvir e reter aquilo que Deus está falando e jogar fora aquilo que não te edifica. Tem muitas pessoas falando palavras para você que não combinam e que não é o que você é. Mas Deus está dizendo para alguém aqui. Tá dando discernimento espiritual aqui para você saber quem são essas pessoas que falam. E você vai saber ouvir e não guardar essas palavras. Oh, glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? É Deus dizendo para alguém assim, ó. Quando acharem que você é pelo que você tem,
eu deixo tocar em você pelo que você tem, para que as pessoas tenham a chance de ver que não é isso que você é. Glória a Deus. Gente, Davi não era o que ele tinha, ele era o que ele tinha em Deus, tanto que a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Olha como é complicado agora o relacionamento de Mical e de Davi. Perceba, Davi seguia a Deus, servia a Deus e Mical não. Então olha como é complicado você estar num relacionamento na qual só um serve a Deus. O amor de Mical, inicial por Davi, por mais que fosse muito, não foi o suficiente para manter o matrimônio. Porque nenhum amor é capaz de manter um casamento, sustentar um casamento por muito tempo. Somente se os dois estiverem no mesmo propósito, na mesma união, na mesma vontade. Não adianta ter muito amor e estar com amor dividido a outras coisas, porque Mical, estava no que ele tinha, e não só pelo Davi. Deus, ele precisa ser o centro do seu relacionamento, da sua casa, da sua vida. Mical não tentou nem ao menos esconder, tipo que assim, do seu marido que ela tava... Não, ela não esperou, tipo assim, ela poderia na hora, né, receber a bênção, chegar dentro de casa, amor, por que você fez isso? Explica, ouvir Davi quais foram as razões que ele teve para ele se comportar daquele jeito, dançando. Mas não, ela não esperou nem ouvir Davi. Ela não ouviu a razão. E muitas das vezes a gente erra porque a gente não escuta. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando assim, foi o pastor Cláudio Duarte, numa mensagem, gente, eu morri de rir, e é verdade, eu achei muito interessante o que ele falou, sabedoria, sabe? O marido marcou com a mulher que ia, não, vamos jantar hoje, prepara o jantar, não sei o que e tal, e aí a mulher preparou o jantar, luz de velas, tudo bonitinho, arrumado. E aí, 8 horas o marido não chega, 9 horas o marido não chega, e ela tenta ligar pro telefone, o telefone desligado, a mulher já começa a pensar um monte de coisa, né? Aí o pastor Cláudio Duarte contando, ele falou assim, eu já imagino ela com uma faca na mão atrás, quando o marido chegou 10 horas da noite em casa, ela pergunta, e aí, amor, tá tudo bem? O que aconteceu? Aí o marido fala, não, o ônibus foi assaltado, aconteceu isso, levaram meu celular, minha carteira. Eu fico imaginando a faca dela caindo, o pastor Cláudio Duarte falando, eu morri de rir, porque é verdade, tem muitas mulheres que quando o camarada chega, não pergunta. O que aconteceu? Tá tudo bem? Já sai. Você marcou comigo, você não veio. Sem sabedoria. Aqui mostra que Mical não teve sabedoria. Ela foi publicamente, ela julgou a atitude de Davi por ver ele jogando a capa. Ela foi tomada por ciúmes. Ela estava com ciúmes. Tanto que ela falou das servas. Pelo ato de você não percebeu a sua postura como rei, não pode ser dessa forma? Então, apesar de Davi ter explicado para ela, ela não pediu perdão. E muitas das vezes a gente julga pessoas assim, porque a gente não conhece os motivos. E aí, sabe o que eu aprendo? Eu preciso dizer para vocês que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 15, versículo 11, diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. E a gente sabe que o que saiu da boca de Mical foi o que estragou ali o relacionamento. A pergunta é o que tem saído da sua boca, dentro da sua casa. São palavras que têm abençoado seu esposo, seus filhos, as pessoas que estão próximas de você? Ou são palavras que estão contaminando o ambiente? Será que você não está dando mais combustível para a situação permanecer ruim no seu lar, pelo que você fala? Exatamente também ocorre na vida profissional, Esther, desse jeito. Davi, ele vai e responde com outro sentido. Quanto às servas de quem falastes, delas serem honradas. Ou seja, Davi estava mostrando ali que para Mical poderia ter sido uma desonra por ele ter tirado a capa. Mas que no discernimento dessas mulheres, dessas servas, era como se fosse honra. E a Bíblia fala isso em Ezequiel 21, 26 e Mateus 23, 12, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, Davi ali, ele soube entender que o que ele estava fazendo ali era uma atitude de humilhação. Ele estava perante o Deus, o Senhor dos Senhores, o seu Deus. Então, o que ele estava fazendo ali era saindo da posição de rei, sabe? E sendo servo, servindo ao Deus. E Mical não conseguiu ter maturidade para reconhecer, Mical não teve sabedoria para controlar aquilo que saía da sua boca, e ali ofendeu o seu esposo. E eu quero terminar essa live dizendo sobre isso. Mical, por isso, ela se tornou uma pessoa amarga.
Porque o que sai da nossa boca revela o que tem dentro aqui, ó, do nosso coração. Hebreus 12, versículo 15, diz assim: cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contaminando a muitos. Sabe o que eu aprendo? Que toda vez que você utiliza a sua boca e dela não sai palavras que abençoem, que não edificam, você está dentro de você com uma raiz de amargura. E o pior, você está contaminando outras pessoas à sua volta. Só que eu vim aqui para dizer para você que não existe nenhuma raiz que não possa ser arrancada. Elimine hoje toda palavra recebida dura. Talvez alguém tenha dito uma palavra que te feriu, alguma palavra que te machucou, que fez deixar você sem amor. E por isso você, por amargura, por você ter recebido tantas ofensas, você não consegue mais ajudar outras pessoas. E aquilo que sai da tua boca também tem ferido pessoas. Deus hoje quer curar mulheres aqui nessa live. Deus hoje está dando sabedoria para você hoje reagir na sua casa. Deus está dando discernimento para você saber como fazer, como falar, como cuidar do seu lar. Receba essa palavra de Deus hoje para o seu coração. Deus deseja que você se relacione com Ele, assim como Davi, sem pensar no que os outros estavam vendo, sem pensar no que os outros poderiam falar. Davi, ele foi sincero, ele agiu com o coração, ele começou a dançar, louvar, salmodiar a Deus. Tanto que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, e foi através dele, de Davi, que veio toda a linhagem do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Deixa uma palavra para o seu coração. A Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 8, que tudo aquilo que seja puro, louvável, de boa fama, justo, seja isso que deve ocupar aqui a nossa mente. Que seja isso que a gente deve falar. Então, somente a confiança em Deus, a gente pode sobreviver a perdas, a tragédias, a dificuldades. É um relacionamento profundo com Deus que vai fazer a mudança na sua vida. Mical, ela colheu o que ela plantou. Por quê, Karine? Porque Mical, ela não aproveitou a oportunidade da segunda janela. E a partir daquele momento começou a imperar um silêncio no relacionamento dos dois. A rainha terminou os seus dias sozinha, sem filhos para confortá-la. E, gente, uma mãe, uma pessoa que não era mãe naquela época, uma mulher que não era mãe, essa era a maior reprovação que uma mulher oriental poderia ter, não gerar. Então a história de Mical, ela é encerrada na Bíblia com a notícia que ela não teve filhos até a sua morte. Não permita que você não venha mais gerar na sua vida por conta dessas palavras, por conta da amargura no seu coração. Limpe tudo hoje, arranque toda a raiz de tristeza, amargura, tudo aquilo que você um dia ouviu. Não faz parte da sua vida, não faz parte da sua história. O texto aqui não diz se ela era estéril ou se isso foi um resultado da decisão de Davi ou de Deus. O texto não fala, só fala que ela não teve mais filhos até o dia da sua morte. Só que algo me chama a atenção, porque a Bíblia fala que todas as pessoas que receberam a arca do Senhor, a presença, receberam honra e bênçãos de Deus. E Mical, ela não recebeu a arca com honra. E eu acredito que ela colheu aquilo que ela plantou. Gente, que Deus abençoe você. Não seja como Mical, mas que venhamos aprender com a história dessa mulher na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento com nossos familiares. Amém? Oh, glória a Deus. Muito obrigada a todas que estão aqui. Vai colocando aí um oi, uma mãozinha para eu poder falar seu nome aqui. Saber que você está comigo até o final. Quero te agradecer pelo carinho. Vamos orar para afirmar essa palavra agora, tá bom? Vai aí colocando o seu nome. Eu sei que tem um pouquinho de delay enquanto isso eu bebo uma água, mas eu quero agradecer a todas que ficaram comigo até agora, nesse momento. Obrigada, irmã Diva, pastora Rosa, meu esposo, minha amiga Joy. Que saudade de você, Joyce. Juliana, muito bom. Moniquinha, minha cunhada Margarete, muito obrigada pelo carinho que Deus tenha falado no seu coração. Pastora Rosa, irmã Diva, é muito bom ter vocês aqui conosco. Minha irmã Rose, volta lá para você assistir, eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar no seu coração.
Gente, vamos orar. Esther, obrigada, tá bom? A todos. Minha sogra, acredito que ela tá aqui também. Tá lá, tá mandando um oi. Minha missionária Neidia, obrigada pelo carinho. Bem, gente, meu Deus, que honra, pastor. Obrigada por ter ficado até o final. Pastor Daniel Sistão, gente, pastor amado, carinho que eu tenho pela sua vida. Obrigada de verdade. Tô aqui pra poder somar pro reino. Gente, vamos orar pra gente finalizar? Você vem aprender e não seja como Mical, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui online, Senhor Deus, falando, conhecendo um pouquinho mais da Tua palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que ela penetra, Senhor Deus, no nosso coração como uma espada de 2 gumes, ela vai, Senhor Deus, até as profundezas, ela é apta para discernir, ó Pai, pensamentos e intenções do coração. Pai, é a Tua palavra que faz a diferença na nossa vida, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que possamos, ó Pai, aprender, ó Pai, com essas lições de hoje, não só, ó Pai, ouvir, mas colocar em prática nas nossas vidas. Eu quero te pedir uma bênção especial para cada mulher, ó Pai, que ficou comigo, para cada pessoa que ficou comigo até o final, que ouviu, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que tenham bênçãos sem medidas, ó Pai, nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que vão assistir futuramente. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. E você diz aí comigo, amém, glória a Deus. Gente, um beijo, fiquem na paz. Lembrando que, deixa eu dar uns recados aqui antes de terminar, quem pegou no meio do caminho. Voltando ao nosso caderninho de oração, se você deseja de oração, então manda o seu nome no privado, manda o nome de uma pessoa no privado, eu vou estar orando na madrugada por esses nomes, já temos mais de 400 nomes aqui, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar grandiosamente no seu coração, porque Deus se agrada daqueles que buscam a Ele de madrugada, e a Bíblia fala que quem busca Ele de madrugada, o encontrará. Então, se você tem algum pedido específico, manda pra mim que eu vou estar colocando o seu nome aqui, tá bom? Um beijo a todos, fica na paz, um ótimo feriado, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Minha amiga Gi, entra depois, tá bom? Estamos terminando aqui nossa live. Emily, paz, até amanhã. Gente, um beijo, amo vocês.